que nos é dada pelo pastor da igreja e compartilharmos uma porção da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 1 ao verso de número 5. Ainda hoje à tarde estávamos pensando, porque o obreiro, nós sempre estamos aptos para cooperar e servir a Deus, a igreja, o pastor, e pensando se porventura tivesse de compartilhar uma palavra da parte de Deus, o Senhor colocaria na nossa mente, no nosso coração. Fui teimoso em não poder sentar para poder colocar em ordem, como eu gosto de colocar num papel. Mas, aqui na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 5, nós queremos compartilhar essa palavra da parte de Deus. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos irmãos, na riqueza desse texto, apenas aqui, nós podemos encontrar que o Senhor, Ele nos dá paz por meio de Cristo Jesus, pois éramos inimigos de Deus, éramos inimigos da cruz de Cristo, como infelizmente ainda existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo deixa isso claro em Filipenses 3, verso de número 18 ao verso 20. E infelizmente todo aquele que só acredita num processo terreno, vou ler esse texto para que os irmãos possam apenas afirmá-lo na sua mente ou nas vossas mentes e tome maior consciência disto. Paulo, quando diz aqui em Filipenses 3, versículo de número 18, ele nos diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo se tornam todos aqueles que não professam acreditar no seu sacrifício e importassem em entendê-lo, entender a dimensão espiritual que há em todo o ato vicário de Jesus na cruz do Calvário. Quando a pessoa tem a mente completamente terrena, unicamente terrena, só pensa na vida aqui, ele se torna um inimigo direto do maior ato de amor e de bondade dado por Deus, demonstrado por Deus, que foi enviar Cristo, ao ponto de na cruz do Calvário, ele sofreu o que sofreu por amor de todos nós, de todo ser humano. Por isso João diz no capítulo 3, versículo 16, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, infelizmente as pessoas, alguns por ignorância, é necessário entendermos isto. Paulo, Lucas escreve o livro de Atos no capítulo de número 17 e mostra-nos as palavras que Paulo proferiu em uma mensagem entregue àqueles que estavam em Atenas, e Paulo disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque infelizmente ainda há pessoas que por ignorância se tornam inimigas da cruz de Cristo, porque o príncipe desse século, segundo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios 4:4, cegou o entendimento das pessoas e por vezes elas não são inimigas porque querem, mas porque ainda não chegou ao conhecimento da verdade, não foram alcançados pelo conhecimento da verdade. Então existem sim pessoas que são ignorantes e que são desconhecedoras destes fatos, desses pormenores. Felizes são aqueles que recebem a explicação ou o ensino acerca disto, como aquele eunuco que vinha de Jerusalém, em Atos capítulo de número 7,
versículos de número 26, Atos 8, melhor dizendo, versículo 26 em diante, quando ele vinha de Jerusalém adorando, ele lia o livro do profeta Isaías. Muitas pessoas têm a Bíblia, mas não têm conhecimento da mensagem que ela transmite, da verdade que ela transmite, como aquele exemplo, como este exemplo que estou dando. O eunuco vinha lendo e ele não sabia nada do que se tratava, e ele então é privilegiado quando Filipe encosta perto dele e diz: entendes tu que lê? Ele diz: como eu posso entender se não há quem me explique? A Bíblia diz que Filipe, abrindo a boca, declarou-lhe todas as Escrituras e ele aprendeu tudo sobre Cristo. E é tão bom quando as pessoas compreendem mais de Cristo, sobre Cristo, porque cada vez que conhecem mais sobre Ele, menor se torna o número de inimigos, menor se torna o número daqueles que ficam completamente distante de Deus. Muito bem, voltando à carta aos Romanos, a primeira coisa que Paulo diz aqui neste capítulo 5, versículo 1, é de que tivemos o acesso à paz com Deus. Infelizmente, como disse, existem pessoas que são inimigas de Cristo, da cruz de Cristo, por ignorância, mas tem outros que pela dureza do coração, de forma implacável, resolve viver uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, como muitos daqueles religiosos da época. Porém, ainda no mesmo contexto, o apóstolo diz no versículo 2, primeiro, ele nos mostra que temos paz. Segundo, ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ele nos diz que fomos enriquecidos pelo favor de Deus. A fé nos levou a recebermos de Deus um favor que não merecíamos, o favor que não éramos dignos. Paulo diz, olha, você tem paz, você recebe o favor de Deus, mas Paulo continua dizendo ainda no mesmo versículo de número 2, de que na qual estáis firme, e Paulo diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo diz que o estar firme nesta graça nos dá uma expectativa de um futuro glorioso, de um futuro cheio de esplendor. Ele nos mostra que é possível, uma vez obtendo paz com Deus, uma vez recebendo o favor de Deus, Paulo está dizendo, não é só para esta vida, não é só para os louvores daqui, não é somente para os prazeres efêmeros e passageiros daqui. Paulo diz, há uma glória maior, há algo maior. Se permanecermos firmes nesta graça, seremos beneficiados por uma esperança gloriosa. E essa esperança gloriosa, Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 2, não me foge a memória, e o versículo de número 13, ele nos deixa com clareza a seguinte expressão. Capítulo de número 2 da carta de Paulo a Tito, há uma expressão forte de que ele nos mostra a esperança que nos é proposta, ou que nos é concedida. Deixe-me ver se é o capítulo de número 2 ou é o capítulo de número 1 desta carta de Paulo a Tito, quando nos fala da esperança que temos para com ele. E dentro desta mesma visão de esperança, de convicção junto a ele, estamos convictos de que para sempre estaremos com o Senhor. Eu acho que eu citei errado a referência, deixe-me ver. 2:13, não é? Muito obrigado. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, diz ele, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está afirmando de que não recebemos o favor de Deus apenas para esta vida, mas para uma vida além deste céu, desta terra. E Jesus confortou muito os discípulos acerca disso, quando eles estavam preocupados com a ida do Senhor aos céus, no capítulo 14
do evangelho escrito por João, Jesus disse: não se perturbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então deixa claro Paulo ainda na mesma carta aos Romanos capítulo 5, primeiro a paz, segundo o favor que ele nos mostra, e esse favor nos dará entrada eterna numa glória em um mundo espiritual invisível, porém real. Verso 3, e ele ainda diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este texto é culminante porque ele termina com uma verdade que nós acordamos e dormimos e vivemos com ela. Depois de Paulo mostrar os favores, ele está dizendo: tem uma base que sustenta tudo isso. Essa base não é somente a fé, essa base não é somente a graça. Essa base que sustenta toda essa verdade é a forma com que você ama a Deus. É a forma com que você se expressa no seu amor a Ele. Se você recebeu dele o favor, a graça, a promessa de uma glória eterna, de uma esperança eterna, Ele diz: você não vai se confundir aqui na terra, mas você só não vai se confundir. Você só não vai andar confuso se houver dentro de você uma coisa: o amor. E aí ele diz, não é qualquer tipo de amor. Ele diz, é o amor que o Espírito Santo derrama dentro de nós. Aí ele nos mostra que o amor que é derramado pelo Espírito Santo dentro de nós, ele é invencível, ele é imbatível, porque quem ama de verdade a Deus, ele é invencível. Vou repetir esta frase porque ela é real e no meu coração ferve para compartilhar. Quem ama a Deus é invencível. Como é isto? É porque quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele sabe do que ele está falando, ele sabe do que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui a partir do versículo de número 5, com toda a convicção, ou melhor, a partir do versículo de número 3, e não somente isso, mas também ele está dizendo, além de pensar na glória eterna, eu me glorio nas tribulações. Como é que a pessoa vai se alegrar com problema? Como é que a pessoa vai se gloriar com tribulação? Como é que a pessoa vai se gloriar com tanta coisa ruim, com tanta dificuldade? Aí eu entendo isto quando ele escreve a carta aos Romanos, lá no capítulo de número 8, versos de número 35 em diante, ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele começa a fazer uma relação. Ele diz, olha, não é a morte, nem a vida, nem a fome, nem a espada, nem o perigo. Ele começa a dizer uma série de coisas que poderia separar-nos de Deus, mas que não conseguem. Ele diz assim, versículo 35 da carta aos Romanos, capítulo 8. Observe a expressão do apóstolo. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz, a tribulação? Não, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, ele não está dizendo somos vencedores. Ele está dizendo somos mais que vencedores. Há 2000 anos atrás, um ato de amor fez um número enorme de seguidores, deles que morreram em arenas, deles que foram devorados, deles que foram queimados, deles que foram afogados, deles que foram decapitados. E a Bíblia diz assim, eram apenas homens, que o mundo não era digno de tê-los. Então deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, o amor de Deus em nós nos torna invencível.
Então estão aqui nesta noite sentados, hipernicômeno, no grego é os mais que vencedores, estão sentados aqui nesta noite cercando a mesa. E me permita dizer uma coisa, não há Olimpíada, não há nenhum outro tipo de evento que reúna os mais nobres vencedores, senão aqueles que todo dia vence o pecado, que todo dia vence a luta, que todo dia vence o diabo e o pior inimigo espiritual, apesar de que o pior inimigo somos nós mesmos, a natureza humana, mas no âmbito espiritual o pior inimigo é Satanás, que ele não dorme, a Bíblia diz que ele nem sequer para. 1 Pedro 5:8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas tem uma novidade nesta noite para mim e para você, e que na verdade não é novidade, é uma verdade. Os mais que vencedores estão aqui para comer do pão, beber do cálice e dizer: venci mais uma etapa, venci mais uma etapa, venci mais um mês. Quem sabe não éramos para sequer estar sentados aqui, mas estamos, porque o amor de Deus nos constrangeu, nos trouxe aqui. Quantos se sentem aqui nesta noite constrangidos pelo amor de Deus? Você veio porque, você não veio porque você quis apenas, você veio porque você veio atraído pelo amor de Deus. O amor de Deus nos trouxe aqui, o amor de Deus faz a orquestra cantar, o amor de Deus faz os músicos se dedicarem, com dificuldade, sem dificuldade, com luta, sem luta, mas continua cantando, continua servindo. E aí Paulo diz com toda ênfase aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, onde lemos, ele disse: tudo isso é pelo amor que foi derramado dentro de nós, é a base, o amor. E é interessante que Jesus sabia que nós não poderíamos vencer com o nosso próprio amor, porque o nosso amor seria vencido. O amor filos, o amor estógenos também seria vencido, mas o amor ágape não. Eu duvido. A fração deste amor dentro de nós, ele nos torna invencível. Aí Jesus fez uma oração, lá no capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Jesus disse: não vai dar certo. Se o Biraci for amar a mim e a ti, ó Deus, apenas como ele ama a irmã Gisânia, não vai dar certo. Pode acontecer desse amor ser vencido. Se fulano de tal for amar como ele ama os filhos, vai ser vencido, porque este tipo de amor é vencido pelas tentações. Esse tipo de amor, ele é passageiro e é vencido pelo tempo. Quantas pessoas vivem até 20, 30 anos de casado e por vezes com a infelicidade vão até o ato de divórcio. Quem tantos outros vivem com um bom relacionamento paterno, mas quando chega a hora da herança, irmãos se dividem, famílias se dividem, porque este amor filantrópico, ele é passageiro, ele não tem firmeza, ele não tem a segurança que tem o amor de Deus. Mas esta oração de Jesus foi a oração mais poderosa que eu entendo para colocar dentro de nós o que nós não tínhamos condição de desenvolver por conta própria. Capítulo 17, versículo 26, Jesus orou dizendo assim: Pai, o mundo não te conhece, não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus orou dizendo assim: Senhor, coloca no coração de Ubiraci o mesmo amor que tu colocaste dentro de mim. Coloca no coração dos centelhas da fé, dos componentes, o mesmo amor que tu colocaste dentro de mim. Coloca este amor no coração de cada componente do Shalom, dos obreiros, da membresia, dos crentes, do Filadélfia. Coloca esse amor. Porque eu duvido esse amor ser vencido. Eu duvido esse amor ser rejeitado, menosprezado. Eu duvido. E ele orou, irmãos. Aí Deus pensa, ainda Deus olha, observa assim: eu não posso mandar Miguel colocar esse amor. Eu não posso mandar
Gabriel colocar esse amor. Quem será o agente desse amor para colocar dentro do coração do crente? Porque se fosse eu responsável para colocar esse amor no coração de Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, eu dizia: Pedro, tu não mereces esse amor, mas eu não vou colocar de jeito nenhum esse amor dentro de ti, porque tu negaste o mestre 3 vezes. Se eu olhasse para Tomé e disse: a você é que eu não dou mesmo desse amor, porque você não acredita nele, só acredita vendo. Não dá para poder colocar esse amor, se fosse eu. Mas aí Deus olhou e disse: espera aí, é o Espírito Santo que vai colocar esse amor, aleluia. E aí às vezes a gente não quer. Quantos aqui não endureceram o coração e disseram: eu não quero nada com Deus? Quantos não disseram não? Quantos não se recusaram nos convites, nos chamar, e você dizia: eu nunca vou ser crente, e está sentado aqui nesta noite porque o Espírito Santo disse: eu vou fazer você amar a Deus. E é tão bom quando é o Espírito Santo que nos faz amar a Deus. Só o Espírito Santo poderia colocar da forma correta. Porque quando as coisas apertassem, eu chegaria à vontade de dizer: não dá mais para ser crente. É muita tribulação, é muito sofrimento. Mas o Espírito Santo vem lá e diz assim: ei, quem colocou dentro do seu coração a porção do amor de Deus foi eu. Aí dá para entender o porquê Jesus disse à mulher samaritana, disse: se tu beber da água que eu te der, vai se fazer uma fonte que jorra para a vida eterna. Você vem cansando, cambaleando, e o Espírito Santo lhe dizendo: você consegue ser crente, você consegue. Dá para ir marchando, você consegue. Daí, às vezes, até se arrastando, conforme Hebreus 12, versículo de número 12. Mancando, com os joelhos desconjuntados, como um soldado ferido. Mas vem marchando. A esse tempo que você vem marchando, eu lhe pergunto: foi ou não o Espírito Santo que colocou este amor dentro do seu coração por Deus? O Espírito Santo derramou dentro de nós. E nessa noite eu quero ceiar mais uma vez, amando a Deus, amando a Jesus ainda mais, e amando os meus irmãos que Ele me deu a oportunidade de sentar. E eu acho lindo a escritura que diz lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 11. Olha que coisa linda para nós concluirmos. Olha, irmão, Jesus tem orgulho. Você pode entender de forma negativa isso aqui, mas é o que o profeta Isaías disse lá no capítulo de número 53, isso não me foge da memória, o versículo 12, ele disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. E eu, quando leio esse texto aos Hebreus, eu entendo Jesus tendo um orgulho de nos chamar irmã Dora. Veja o que é que ele diz aqui, capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler a partir do versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo os muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A primeira pessoa do texto aqui é Jesus. É Ele. E o verso 11 nos mostra ainda mais. Porque o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Se o texto parasse por aqui, eu já ficava por demais feliz. Porque o texto está dizendo: olha, Jesus não tem vergonha de dizer que você é irmão dele, que você pertence à família dele. Quem era eu, quem era você para ser irmão de Jesus, filho de Deus? Somos mais importantes do que pensamos ou imaginamos. Mas ele mostra ainda mais forte a expressão do escritor, quando ele diz assim, observe o versículo de número 13, versículo 12. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação.
E outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me... Eu me lembro de uma expressão que Jesus disse: Pai, todos que tu me deste estão aqui, apenas uns perdeu. Então deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. O diabo queria que você se perdesse, queria que você trilhasse outro caminho, mas nesta noite sinta Jesus falando comigo e com você, dizendo: Pai, eis aqui os filhos que tu me deste sentado à mesa. Você deu para entender o lugar que você está sentado hoje aqui? Oh, irmão Biraci, será que é mais nobre do que a mesa da rainha da Inglaterra? Será que é mais nobre do que a mesa do maior nobre de toda a linhagem real de qualquer país, seja Suécia ou de qualquer um outro lugar? Que mesa é esta que estamos sentados aqui nesta noite? É a mesa do Filho de Deus. Jesus lhe sentou aqui nesta noite. Estamos sentados em regiões celestiais nesta noite. Dá para você pensar comigo e refletir neste momento? É por isso que vale a pena colocar a melhor roupa, o melhor sapato, pentear-se do melhor jeito e chegar aqui elegante com toda a garra e dizer ao mundo e ao diabo: estou cumprindo uma ordenança como filho de Deus, estou sentado aqui, estou sentado em regiões celestiais. Você está sentado nesta noite no melhor lugar do mundo, e é só um ensaio. É só um ensaio. Todos os meses nós só ensaiamos, pastor Abel, porque há uma outra mesa, há um outro lugar, há uma outra cerimônia que será maior, mais célebre. E me permita dizer, as vestes serão mudadas. As vestes serão outras vestes. Ele disse assim: eu vou lhe dar um outro nome, uma outra roupa, a roupa branca lavada no sangue do Cordeiro de Deus. E eu estou ouvindo o texto de Apocalipse soar alto nos meus ouvidos, 22 e 14, quando o texto diz: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e entrarão nos céus pelas portas. Oh, irmãos, levantai-vos, portões eternos, porque a noiva do Cordeiro estará adentrando, os santos do Cordeiro. Irmão, olha os anjos aplaudindo. Toda vez que eu falo nisso, eu fico pensando no dia em que estaremos entrando e os anjos aplaudindo e dizendo: vinde, 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 chegou ele, chegou. Hoje ninguém nem aplaudiu você, ou nem que sequer saudou você aqui nesta noite. Talvez você entrou e de forma despercebida, nem foi notado por alguém, ou até mesmo pela recepção, mas no céu, oh irmão, oh glória a Deus, está chegando os convidados, olha a igreja entrando. A recepção é de primeira, a mesa é de primeira, a ceia é de primeira, tudo é de primeira. Então o sangue dá na canela. Eu continuo amando esse Jesus e me preparando para entrar lá. Quantos querem ir para Canaã celestial? Tem rua de ouro, de cristal, e estamos só ensaiando, doutor Plínio. Estamos só ensaiando, igreja em Monteiro. Tem algo melhor. Pelo amor e gadaia sobre monte a face. Há algo maior e sublime. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16 a 18. Vou concluir com este texto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso não desfaleçamos, meus irmãos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que as enfermidades atrofiem os nervos, ainda que o cabelo caia e eu fique calvo, ainda que os nervos me façam andar tremendo pela idade, ainda que as enxaquecas me consumam, essa anatomia humana vá se desfazendo, desfalecendo, Paulo disse: o homem interior
contudo se renova de dia em dia. Você crê que nesta noite aqui o seu homem interior, ele pode receber uma dosagem de energia, de força, de graça, que até o velho, até esse homem físico pode melhorar? Se o interior receber de Deus algo grande, até o exterior vai melhorando, irmãos? Aí ele diz, porque a nossa... Como é que um homem desse diz isso? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque também, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2 do capítulo 5. E por isso também gememos, sentindo, diz ele, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. E todavia, estando vestido, não fomos achados nus. Vai chegar o momento que tudo aqui, irmão, vai terminar e a gente vai romper a gravidade, vai romper este processo humano. E aqui é somente um ensaio, tem coisa preparada maior para nós, igreja do Senhor. Tem a mesa, mas tem coisa melhor, maior preparada para nós. E eu concluo nesta noite dizendo a você, ainda que essa natureza humana queira ser oprimida e a me levar a deixar de amar ao Senhor, o Espírito Santo nesta noite, como agente divino dentro de nós, está dizendo, eu vou te ajudar. Eu fui mandado para te ajudar. Paulo não disse isso aos Romanos 8:26? Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, dizendo, você consegue. Você consegue. Mas eu estou sem forças minhas. Você consegue. Você é mais do que vencedor. Mas eu não estou vendo o fim. Não é para ver o fim. É para correr. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas eu não estou vendo, não se preocupe em ver, vá marchando. Mas eu não estou vendo acontecer nada, vai marchando. Mas Deus prometeu, vai marchando, vai marchando. Recebe aí de Deus na tua fé, nesta noite, na tua alma, força para continuar marchando, no nome de Jesus. Quando você tomar hoje desse sacrifício, parte nesses dois emblemas, Deus vai lhe renovar aqui nesta noite, porque é promessa dele. Deus vai restaurar você nesta noite aqui. Você nem vinha, você não queria sequer vir hoje. Foi uma luta para sair de casa em dúvida. Foi tanta coisa para você não chegar aqui. Mas o Espírito Santo te trouxe. E tem uma coisa, ele vai fazer algo novo.